Amém? Bom dia, amados, graça e paz. Deus seja louvado, grande é o nome do Senhor. Graças a Deus pela sua vida, por cada irmão, cada irmã, cada filhinho, cada papai e cada mamãe. Parabéns por esse dia. A gente vai ter um tempo logo mais, né? E poder abraçá-la com carinho, orarmos, né? E louvado seja Deus pelo dom que Deus deu a você, né? E por gerações ter filhos, filhas, netos, né? Netas aí. Deus abençoe a cada mamãe. Nós vamos orar logo mais, amém? Quero apresentar aqui alguns visitantes aqui. A mamãe do Arthur, a Mariana, né? Deus abençoe. A mamãe do Arthur, do Miguel, né? Miguel? Não. Do Lorenzo. Deus abençoe. E também a vovó da Vitória, Maria Fátima, dá um oi aí. Amém, graças a Deus. Deus abençoe cada mamãe, cada vovó, né? Esse dia tão maravilhoso. Muitos é compreensível, né? Um dia de família, muitos estão em família, né? Estão preparando coisas, enfim. Convidar, abra a tua palavra, abra a tua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 1. Amém, amados? Eu queria a gente tentar criar uma cultura, amém? Queria que a Lei segurasse aí, Lei. Pode ir, hoje você vai assistir o culto, a gente abra a Bíblia, folheie, né? Ou vá no celular, quem puder ver no celular, né? Ou quem, realmente, Tiago, eu não estou em nenhuma, não estou com o meu celular, não tem aplicativo, enfim, eu não trouxe a Bíblia, aí amém, aí dá o enter. Então, às vezes as pessoas não abrem, porque sabem que vai ler aqui, entendeu? Então, abre, mas na hora que a gente começar a fazer a leitura, né? Então, convido você, abra, vamos, amados. Senão as pessoas as crianças, né? As crianças têm dificuldade, não conseguem achar Oséias, não conseguem achar Joel, né? Enfim, não conseguem achar Filemon porque está acostumado, né? Eu vou ver no telão, o aplicativo é muito mais fácil, mais cômodo, né? E eu não estou falando você que usa aplicativo porque eu também estou com ele aqui, né? Que não é de Deus, não é isso, amados. Só para a gente ter a cultura também, a gente tem que ter a familiaridade com, né, o papel que é importante, né? A gente estiver num lugar que não tiver energia elétrica, não tiver Wi-Fi, aí vai ser um problema, né? A gente falar, espada no ar, acha aí Joel, acha aí Naum, né? Quem acha aí os jovens, as crianças, né? Amém, graças a Deus. Então, 1 Samuel, amados, diz assim, capítulo 1, 1 Samuel, capítulo 1, verso 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana. Era um homem, ele, Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zufé. Verso 2. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, este homem, Eucana, subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Hofni e Finés, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. E no dia que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e todos os filhos e filhas dela. Verso 5. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Olha o verso 5. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, e apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Verso 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. E Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou o melhor para você do que 10 filhos? Até aqui, amados. Espírito Santo de Deus, queremos te dar graças nessa manhã pela tua palavra. A tua palavra é a autoridade máxima neste lugar, é o que é mais importante, é o que é mais nobre e o que é mais valioso.
E eu, Tiago, servo, eu me humilho diante do Senhor, eu sou totalmente dependente da Tua graça, da Tua direção. Que o Senhor fale conosco, fale com a Tua igreja, não seja a voz humana, mas a voz do Senhor, através da Tua palavra, ministrando, encorajando, corrigindo, advertindo. Que as Suas verdades, as Suas promessas falem com a Tua igreja, Deus. Porventura dispersão, distração, qualquer questão sonora, pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo, cesse toda a dispersão, todo o cansaço, toda a distração com que está lá fora, tudo aquilo que é do maligno, toda a mente, todo o coração aqui, que o nosso espírito, nós viemos aqui para ouvir a Tua palavra que é vida, que é autoridade e que é eterna. E nós nos sujeitamos totalmente à autoridade da Tua palavra e à voz do Teu Espírito. Fale com a Tua igreja, porque viemos ouvir a Tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados. Graças a Deus. É uma passagem tão linda, acho que para o dia de hoje, muitos conhecem aqui, o nascimento de um homem de Deus, de um profeta, Samuel, uma família abençoada, um homem que anualmente ele subia 3 vezes a Siló, uma cidade também sagrada também para os judeus, para oferecer sacrifícios ali que para os judeus era a festa das cabanas, e era ali a sua cultura justamente celebrar a travessia dos judeus ali pelo deserto, a vitória que o Senhor deu para os judeus, para os hebreus. Então, anualmente, Eucana, junto com vários homens, subia e fazia um sacrifício ali, 3 vezes ao ano, pela sua família, pedindo perdão, né, em consagração, pela vida de Penina, mas diz a palavra de Deus que para Ana ele fazia 2 vezes, porque havia ali um carinho, ele amava Ana, apesar dela ser estéril, é o que diz no verso 5. Para a mulher, havia uma questão cultural ali, para a mulher, o homem que trabalhava, né, esforçava, e a mulher ali, a questão da esterilidade era algo desafiador, era uma questão cultural, era uma questão, aparentemente falando assim, no senso comum, de vergonha, de opróbrio, de humilhação, ao ponto que Penina, a outra mulher de Eucana, debochava dela, irritava, provocava, e Ana chorava, o que diz a palavra de Deus. Ela tinha uma vergonha, ela se sentia humilhada, ela chorava porque ela era estéril, e Penina, tinham várias mulheres, parece que uma pessoa amarga, né, uma pessoa ácida, uma pessoa que jogava, sabe aquela pessoa que joga sujo? Sabe, né, aquela pessoa que quer jogar sujo mesmo, quer provocar, né, quando a gente vê aquelas lutas, né, na televisão, que vai fazer a pesagem, o pessoal faz aquelas provocações, até vão para o pessoal para provocar, para tentar desestabilizar a pessoa. Então, Penina ali jogava sujo ali, ela como mulher podia ter uma compreensão, podia ter uma compaixão, podia ter uma misericórdia de Ana, mas não, debochava, zombava, provocava, e ela chorava e até não comia. E o seu marido, Eucana, ficava amargurado com isso, ficava triste com isso, e perguntava: por que você está passando, por que você está chorando? Será que eu não sou um bom marido para você, do que 10 filhos? Ele ficava triste com aquela situação, amados. O texto, essa é a história, e é um fato histórico, amados. Quantas vezes nós passamos situações que no tempo de Deus, na jornada de Deus, no mistério de Deus, na vontade de Deus, nós não compreendemos o tempo de Deus. E parece que na vida real como ela é, as pessoas que nós conhecemos, na nossa casa, nossa família, o trabalho, às vezes consigo, nós carregamos um sentimento de culpa, porque às vezes a culpa é terrível, mas a graça de Deus, o perdão de Deus está sobre você. Mas parece que ainda mesmo assim que você aceita o perdão de Deus, você aceita a graça de Deus, parece que ainda há um sentimento de culpa, uma coisa que fica acusando, fica ali remoendo. Aqui não havia uma questão de culpa ou de pecado, era uma questão física, biológica, de esterilidade ali. Infelizmente, sobre a vida de Ana, diz o texto, amados, no verso 5, que havia o Senhor colocado aquela esterilidade. E aqui nós vamos sobre o dia de hoje, Dia das Mães, mas também nós como brasileiros e o mundo, nós temos sinais passando difíceis. Quando nós olhamos a dor, quando nós olhamos o drama,
quando nós olhamos as lágrimas, quando nós olhamos as situações da vida real, como ela é, a maldade lá fora, nós vemos enchentes, fomes, guerras, né? E eu gostei muito da fala, foi uma fala muito feliz, eu gostei muito, na terça-feira a pastora Viane falou isso, né? Parece que as guerras estão aumentando, né? A fome, a miséria, a dor, a calamidade, a maldade parece que está aumentando, e aí foi a fala dela, na verdade quando que não teve? Quando que cessou? Quando que a gente teve um dia bom? O homem parece que a gente não consegue ficar em paz, a gente consegue ter 1 minuto de paz. A gente está sempre querendo arranjar alguma confusão com alguém, com o vizinho, com uma nação e até conosco. Parece que as coisas estão bem conosco, a gente fica em aflições, em angústia, e tudo isso, amados, é fruto do pecado. A esterilidade dela, isso não era o propósito de Deus. Não era culpa dela, algo do pecado original, do pecado adâmico. Toda a humanidade, todos nós somos afetados, infelizmente, com doenças, pragas, situações, calamidades da natureza e por aí vai. Fruto do pecado, por quê? Porque o homem rejeitou a Deus. O homem não quis viver a vontade de Deus, ele não buscou a Deus, ele não ficou no centro da vontade de Deus, Adão e Eva, eles rejeitou a Deus e quis seguir as suas vontades, as suas paixões, e com isso trouxe grandes aflições, angústias e maquinações. Isso trouxe em vários aspectos na nossa mente, a ira, as emoções, os ciúmes, o ódio. O primeiro homicídio da história, Caim e Abel, uma questão de ciúmes. E assim foi a natureza, a nossa biologia, as doenças, o corpo e tantas coisas, amados, que é difícil compreender. E há coisas, amados, escute o que eu estou falando, a gente não está ao vivo, né? Está gravando, mas ok, tranquilo aqui. É um tema delicado. Eu estava essa semana, né, na casa da irmã Beth, a Janice, o Jefferson, ali a Milena, a Lorena, a gente falando sobre isso, né? Tentando responder uma pergunta tão difícil sobre a dor, o drama, a dor, o choro. Ana chorava. Talvez você esteja nessa manhã, talvez você esteja acompanhando e talvez você esteja com perguntas que não há resposta. Talvez você durma com lágrimas, talvez não haja mais lágrimas na sua face, talvez você acorde e sem respostas, buscando um novo amanhã, você quer novos tempos, uma nova história, um novo tempo. Eu preciso de uma mudança, Tiago, eu preciso de uma mudança na minha vida. Este ano algo tem a acontecer, parece que as lágrimas não vêm, as lágrimas secaram, não vem um tempo novo, o tempo da bonança, o tempo da esperança. E aí vem pessoas que querem jogar sujo, como Penina aí jogando sujo, que o inimigo, a nossa luta não é contra carne ou sangue, é contra principados e potestades. O inimigo, ele usa pessoas, mas também Deus usa pessoas, amados, para manifestar a graça dele, manifestar o socorro dele, manifestar a misericórdia dele, manifestar a bondade e o amor dele. Quantas mobilizações, pessoas socorrendo no sul, você, amados, quantas doações ali que estão ali, que vão chegar nessa semana, você, louvado seja Deus pela sua vida, não por dó, mas por compaixão e por amor. Quantas pessoas com várias, talvez, diferenças e opiniões distintas, mas estão se unindo com as mãos, com o tempo, socorrendo aos nossos irmãos, amigos, desconhecidos gaúchos, na qual há uma compaixão. A palavra fugiu, mas a gente tem um senso de humanidade, né, de compaixão com a nós, parece que a gente sente a dor da pessoa. Penina estava jogando sujo, não sentia compaixão. E as perguntas, né, que a gente estava tentando refletir essa semana, sobre a dor, o drama. Tem situações, amados, Deus não está indiferente com a dor, Deus não está indiferente com o drama humano. O Senhor, ele não está indiferente, distante, longe da dor, da lágrima humana, das feridas, das acusações. Deus não está indiferente quanto a isso. E a verdade é que tudo isso, amados, é difícil. E a pergunta é quando começa o porquê. E aí você fala assim, Tiago, por quê? Pastora, por quê? Pastor, por quê? Por quê? Por quê? Por que comigo? Por que com Ana? Por que ela tem que passar por isso? Por que ela tem que passar por essa jornada? Por que ela tem que passar por esse deserto? Por que ela teve que passar um tempo de ser ali humilhada, exposta, com várias mulheres com filhos e filhas, né? Diz o texto que eram filhos e filhas. E ela ali, a esterilidade, ainda ela ficou ali, um coração serva, né, um coração humilde, se humilhou diante do Senhor, chorou e clamou ao Senhor. Nós vamos avançar aqui mais o texto. O porquê, a pergunta não é o porquê, mas é para quê. Jesus nos ensina isso com vários textos, ali com o cego,
com pessoas enfermas. Quem pecou foi ele ou foram seus pais? Quem pecou? Por que isso? Por que essa situação? Jesus, ele corrige a nossa fala, a nossa pequenez, a nossa carne, a nossa natureza, o nosso sentimento de dúvida, que muitas vezes abate o seu coração e o meu coração, o nosso coração. Quantas pessoas talvez estão te perguntando, mas por que disso? Porque há desaparecidos lá no sul, ou porque há crianças nos faróis, porque há aflições, dores, guerras, nações contra nações. Não é porque, mas é para quê? Para que manifeste a misericórdia de Deus através da sua vida, para que manifeste o amor, a graça e o amor dele, porque o Senhor não está indiferente quanto a isso, ao ponto que o Senhor Deus poderoso, ele se fez homem, pisou na terra, na nossa terra, uma terra de chão batido, viu a perseguição, foi perseguido, foi torturado, viu fome, ele se compadeceu, ele se envolveu com as pessoas, ele se relacionou com as pessoas, ele se relacionou àqueles que estavam em situação de humilhação, mulheres, em situações pecadores, pessoas enfermas, pessoas que eram rejeitadas pelos religiosos, pessoas que eram excluídas pela sociedade, mas o Senhor Jesus Cristo, ele esteve com essas pessoas, ele olhou no olho, ele abraçou, ele chorou, e ele venceu a morte. Então o Senhor, ele não está indiferente ao ponto que ele entrou na história, e ele marcou a história, para vencer na cruz, amados, toda dor, toda lágrima, todo choro, todo lamento, toda acusação, toda humilhação, ele foi humilhado, ele tomou sobre si toda a maldição, todo o pecado, toda a doença, todo o desaparecimento, tudo, amados, ele tomou sobre si e ele venceu, amados, em nome de Jesus Cristo. Então a pergunta não é o porquê, mas é para quê. Ele fez isso, ele deixou uma missão para a igreja, ele deixou uma missão para nós, para mim, para você, para que possamos com as nossas mãos socorrer, para que possamos com as nossas mãos servir, estender as mãos. Na vigília até a pastora Ângela ministrou isso, né, pastora? Sobre o estender as mãos, amados. Eu lembro que a fala da senhora sobre isso, sobre o amar, acolher, abraçar, sobre, porventura em momentos, amados, dar o nosso ombro, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Há uma missão quanto à igreja, amados. Aquela mulher estava abatida, a Ana, queria alegrar o seu marido, mas aquela mulher, Penina, jogava sujo, amados. Havia uma esterilidade, havia uma vergonha. Mas diz o texto, amados, avançando, que ela foi ao santuário do Senhor, ela clamou, estava com a alma amargurada, verso 10, a alma triste, amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Talvez você já teve dias assim, a alma amargurada, o dia mau, o dia que parece que não há nem chão, o dia mau. Nós temos dias difíceis, que é no plural, mas parece que tem aquele dia que é o dia mau. O dia que você fala o que eu fiz, o que aconteceu, parece que não tem resposta, parece que não há chão, não há o amanhã, parece que o amanhã é uma eternidade, parece que a dor é tão terrível, amados. Aquela mulher, ela estava com a alma amargurada, diz a palavra de Deus no verso 10. E ela fez um voto ao Senhor, clamando: Senhor Deus, se o Senhor me dá um filho, ela vai consagrar esse filho ao Senhor, vai dedicar a Ele todos os dias da sua vida. E o Senhor ouviu a oração dela, amados. Deus, ele é soberano, amados. Deus está no controle, e o Senhor não perdeu o controle, ao ponto que ele entrou na história, amados. E nós temos uma missão como igreja, nós temos uma missão como comunidade, como família, de amar, socorrer, de falar do ano aceitável do Senhor, porque nós vivemos a graça de Deus, nós estamos no tempo da graça, e ainda há tempo, ainda que há fome, ainda que há perseguição, ainda que há tortura, ainda que há crianças desnutridas, há miséria, há pessoas desaparecidas, há pessoas nos escombros, há pessoas que estão em outra língua e não têm a Bíblia na sua língua, ainda que isso, amados, o Senhor, ele tem agido, o Senhor tem falado, e o Senhor tem usado a sua igreja com autoridade e com unção, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Devemos ter autoridade e pregar o ano aceitável do Senhor, amados. Pessoas nos escombros, pessoas perdidas, pessoas que estão em aflições, pessoas que estão muçulmanos, hinduístas,
Outros lugares, o próprio Senhor Jesus tem se revelado e falado com os seus, tem chamado para si. Deus está no controle, Ele é soberano. A palavra do Senhor nos fala lá em Colossenses capítulo 1, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas, tudo, todos os dias, todos os seus talentos, todas as habilidades aqui reunidas, todas as vocações aqui reunidas, todos os filhos, filhas, netos e crianças que nascerão, toda a nossa casa, tudo que passa pela sua mão, tudo, amados, o nosso tempo, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, amados. Ele está no controle. Apesar da injustiça, apesar de da dor, o quanto ela ouviu de perseguição, mas o Senhor ouviu o choro dela. O Deus responde orações, amados. Deus honrou ela, Deus enxugou as lágrimas. E Samuel significa eu pedi ao Senhor. E ele diz no verso 28 que ela consagrou a vida dele ao Senhor. Eu pedi ao Senhor. O que você tem pedido a Deus? O que nós temos pedido ao Senhor? Busque ao Senhor, amados. A palavra do Senhor nos fala lá em Salmo 145, verso 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Invoque ao Senhor de verdade. Aquela mulher havia uma situação e ela clamou ao Senhor de verdade, ela chorou. Ali, Eli falou com ela, ministrou a vida dela, e o Senhor atendeu a oração dela. E ela foi abençoada, e teve um homem de Deus, teve um filho que foi abençoado, foi um profeta de Deus, ao ponto de consagrar e ungir o rei Davi, um grande homem de Deus. O que nós temos pedido ao Senhor, muitas vezes nós pedimos para nós, pedimos para o outro, que nós temos clamado ao Senhor de verdade, perto está o Senhor, de que todos o que o invocam, mas que o invocam de verdade. 1 João 5,14, esta é a confiança que nós temos, que pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aqui, amados, há um plural de pessoas, há um grupo tão misto aqui de pessoas, mas olha o que a palavra de Deus nos fala em Romanos 10:12, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos os que o invocam. Talvez aqui a tua condição socioeconômica, talvez a tua formação, talvez de onde você veio, talvez a cor da tua pele, a cor dos seus olhos, talvez se você teve educação paterna, materna, não sei, mas de todos os que invocam, o Senhor não há diferença, todos que invocam buscam ao Senhor, porque Ele ouve oração e o Senhor responde oração, amados. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, amados. A verdade, nós muitas vezes pedimos mal. Nós pedimos mal. Ela não pediu algo só para si, mas havia uma geração a seguir. Era uma mulher de Deus, uma mulher abençoada. Ela estava sendo humilhada, com vergonha. Não pedia algo só para si, mas era algo para a sua geração. Era o propósito, era a finalidade. E aqui eu vou fazer um ponto e vírgula, né? E às vezes nós vemos mulheres jovens, né, que falam, eu não quero ser mãe. Talvez aqui eu não vou pedir para se manifestar, talvez você tenha esse pensamento, talvez você conheça alguém que tem esse pensamento. Eu já ouvi mulheres, geralmente meninas, jovens, que falam, não quero ser mãe. E aí eu respeito a pessoa, mas eu não concordo com a pessoa, porque eu vejo um tempo de, perdão a palavra, mas é o que a palavra fala também, de ignorância, ou de inocência, ou de imaturidade, talvez como mulher, ou na fé, ou na caminhada, ou como pessoa, amado. Uma questão de propósito. Deus deu a você, mulher, o dom da vida, uma bênção de Deus. Logo que, né, com sabedoria, né, a mulher estudar, se preparar, se capacitar, questões profissionais. Hoje a mulher é muito importante na questão familiar, o apoio, né, como um auxiliar ali. Mas há mulheres que estão querendo ter outras aventuras, outras histórias, querendo enriquecer, prosperar. Eu não quero ter isso, eu não quero ter filhos. Ou também falas, amados, aquilo que a palavra de Deus fala tanto a mulheres como pais também. Como eu já ouvi pessoas de pais também. Eu não quero ter filhos, eu não quero ter um segundo, terceiro filho, lógico.
sabedoria, porque filho, né, é dinheiro, né? A Laurinha está lá em cima, né, Lê? É dinheiro. Os boletos nunca acabam, né? Tem que ter essa, né, também, vamos povoar, mas com sabedoria. Mas também por causa da maldade lá fora. Então a maldade lá fora, as notícias, o drama, a dor, a lágrima, o que está lá fora causa um medo no coração. Não, eu não quero ter filho, eu não quero ter 0 filho, um tá bom. E a razão de não ter um segundo, geralmente a motivação, quando nós vamos conversando, o Espírito Santo vai conduzindo a conversa, é essa questão. Geralmente, não, Tiago, lá fora está tudo caótico, é perigoso ter filho. Quando teve bom, né, pastora? Fala o dia que o mundo teve paz, fala o dia que o mundo não esteve em conflito, fala um dia que nações não houve fome, não houve epidemia, não houve terremotos, maremotos, não houve crises financeiras, desemprego. Fala qual dia na história humana não houve um dia, o homem ele traz para si, ele rejeitou a Deus, ele colocou Deus lá e quis viver a sua aventura, amados. Homens e mulheres estão vivendo para si as suas aventuras e estão fora do propósito de Deus. Lógico, nesse ponto e vírgula, só para fechar esse ponto e vírgula aqui também, para não ficar... Mas com sabedoria, o casal, planejamento familiar, planejamento financeiro, planejamento profissional, carreira, vocação, condições financeiras, tem uma série de fatores, mas é bênção a família, é bênção. Glória a Deus, amados, é algo maravilhoso você ter filhos. Aquela mulher estava em lágrimas, mas Deus respondeu a oração dela, amados. E aquilo que a palavra de Deus fala, Salmo 30, verso 11 e 12. Mudaste meu pranto em dança, e minhas vestes lamento, em veste de alegria, para que o meu coração cante de louvores. A ti não se cale, Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. O Senhor responde a oração, e aquilo que era lágrimas, prantos, humilhação e choro, houve tempos de alegrias, tempo de vitória, tempos de bênção ao Senhor. Então busca ao Senhor, o Senhor ele tem misericórdia de nós, ele ouve o seu clamor, ele nos socorre, o seu braço forte, ele vem com auxílio, amados. Essa é a verdade. Nós olhamos o que o pecado faz, o mal, escute isso, amados, o mal parece que o mal às vezes está vencendo, não parece às vezes isso? Você já se viu nisso? Ou alguém já te perguntou isso? Parece que as notícias, né, a gente vê o jornal, é só notícia, né, Carol? É só notícia boa, né? É só notícia triste, tragédias, acidentes, notícias, as situações. Parece que o mal está vencendo, mas não, amados. O Senhor, ele está no controle. Deus, ele é soberano, a palavra final vem dele, ele é o autor da vida, amados, e ele enxuga as lágrimas, e o tempo de Deus, ele corrige toda a injustiça humana, toda lágrima, toda dor, no tempo de Deus ele corrige, e quando ele paga, amados, nós vamos ter júbilo, nós vamos ter alegria, e falar, vem do Senhor a minha bênção, vem do Senhor a minha vitória, mesmo que o consolo quando vem de Deus é algo maravilhoso, amados, tudo que vem da parte de Deus é maravilhoso. O consolo, o conforto, a direção, a vitória, a bênção, tudo que vem da parte de Deus é bênção, amados. É algo maravilhoso, o Senhor ele está no controle. E Jesus Cristo, a palavra de Deus nos fala isso. Ele cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária, ele a removeu pregando na cruz, e tendo despojado a poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus Cristo, ele venceu a morte, e aquilo que naquele momento, na crucificação, o que era uma vergonha, cadê? Desce daí, Deus! Desce daí, você não salvou tantos, você não ressuscitou, desce daí. O que aquele momento, naquele deserto, naquele dia que parece que havia uma humilhação, havia uma vergonha, o Senhor Deus, ele ressuscitou e ele fez um espetáculo público a toda morte, a todos os demônios, a todas as autoridades. Ele venceu a morte e Jesus Cristo está sobre a sua vida e sobre a sua casa. Portanto, descanse e confie no Senhor. Busque a Ele enquanto se pode achar, clame ao Senhor, invoque ao Senhor e peça ao Senhor e descanse e confie nele, amados. Muitos, amados, vão em métodos humanos. Quantas pessoas hoje querem ter filhos, vão de uma forma, ou querem ter algo, e querem buscar atalhos, querem buscar
modelos e formas, mas ela fez, amados, a forma certa, amados. Você está no melhor lugar, você está na hora certa, no lugar certo. Quando você com o seu filho, sua filha, o seu marido, a sua esposa, ou você no teu particular, ou quando você está no trem e você vê alguém meio lunático, doidinho lá, que tem a coragem de, no meio de um transporte público, abrir a palavra de Deus, você está porque você está ouvindo algo da parte de Deus, amados. Quando você está sozinho, você está ouvindo um louvor, você está num rádio, num carro, você está ouvindo a palavra de Deus, é o que é mais nobre, é o que é mais importante e mais valioso, amados. Você está no lugar certo e na hora certa, todos nós ouvindo a verdade da palavra de Deus, não a voz humana, mas a voz de Deus, e a voz de Deus é, aquela mulher no verso 10, ela estava com a alma amargurada, diz o verso 10 que ela chorou muito, mas termina o verso 10, e orou ao Senhor. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, porque o inimigo ele quer fazer o quê? Ele quer calar a sua boca, ele quer que você no teu coração não haja gratidão, não haja louvor, ele quer que no teu coração você fique longe da palavra de Deus, porque nisso há poder, aqui há unção e autoridade. Ele quer que as lágrimas, elas deixem a tua vista turva, embaçada, e que você não olhe para a palavra de Deus, você não venha à casa do Senhor, é isso que o inimigo quer, mas ela orou ao Senhor, e Deus respondeu a oração, amados. Glória a Deus. Talvez haja dores, talvez haja lágrimas, talvez você como mulher, como mãe, ou a você, talvez você esteja passando um período difícil, um período de amargura, e aí você pergunta assim, o porquê isso, Tiago? E eu quero que o Espírito Santo nos ministre, a palavra de Deus nos fala aqui, amados. A pergunta não é porquê, a pergunta é para quê? E para quê, amados? Para que manifeste o tempo aceitável, o ano aceitável do Senhor. Para que manifeste no tempo dEle a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Para Ele, não para mim. Mas a vontade para Ele, não a minha vontade. Talvez naquele tempo, amados, olha que bênção. Olha o filho que ela teve, olha a geração que houve ali. Talvez ali Penina acusando, humilhando, envergonhando. Talvez ela já tinha filhos e filhas, talvez já jovens, né? Ana já podia ter filhos, estava tudo bem, mas houve um processo, é difícil, amados. E nós viemos com perguntas, fazemos perguntas, dobramos nossos joelhos, ou nos olhamos nos espelhos, não vem o sono, a gente vira na cama de um lado para o outro, a gente acorda e às vezes anda pela casa, ou será que só aconteceu isso comigo? Só comigo, irmã Márcia? Ninguém vai compadecer comigo? Ah, que bom. Ah, falei, nossa, a gente está... Meu Deus, então orem por mim. Né? Mas parece que tem dias que você olha e vira para um lado, vira para o outro, você acorda e não vem um sono, e aí toma um remédio, e fala, meu Deus, e aí você acorda e você dorme e não vem direção, você acorda e não, parece que é o dia da amargura, mas ore e confie no Senhor, amados, e ao que há de mais poderoso, amados, dobre teus joelhos ao Senhor, porque a oração não é para mudar a Deus, mas é para colocar o nosso coração dependente, nos humilharmos diante de Deus, para que seja a vontade dEle, a direção dEle e o propósito dEle, porque Ele é soberano, Ele tem o controle de tudo, e de todas as coisas, todas as coisas que nós lemos lá em Colossenses 1, todas as coisas, Ele fez para propósito e louvor dEle, amados. E para manifestar a graça e a misericórdia de Deus. E o Senhor, Ele paga pelo tempo de espera. O Senhor, Ele paga pelo tempo de espera. Parece que é um pedágio longo, deserto, parece que a gente vê aquele horizonte, e quando você vê os filmes, né, Jefferson, a gente vê aqueles filmes, né, já viu o deserto que fica, parece que ondulando, né, já vi até em asfalto, né, parece que está ondulando, né, parece que é uma miragem, parece que está tão distante, as coisas, parece que o ano não acaba, parece que a pandemia não acabou ainda, parece que a gente vive num modo anestesiado. E o pecado, ele faz isso, o inimigo, ele faz isso, porque ele só quer uma coisa, ele só quer uma brecha, amados. E o inimigo, quando ele tem essa brecha, ele é implacável. Ele não vai, ele só fica ali como um leão, que diz a palavra de Deus, só ao nosso derredor ali, mas o que o leão faz? Você acha que o leão vai vir? Mateus, você acha que o que o leão faz? Você com um felino, você acha que o leão vai vir e vai fazer miau? Você acha que vai fazer um arranhãozinho? Né, pastora? Ele já deu, exatamente, ele vai na jugular.
mais técnico, tem alguns animais que vão até tampar a respiração para sufocar. O inimigo, ele quer nos sufocar, amados, parece que não há mais fôlego. Isso é real, tá, a biologia. O felino, ele vai, muitas vezes ele vai na respiração para sufocar o animal, deixar o animal por si só, porque às vezes o animal é grande, mas aí é outra conversa. Mas o inimigo, ele quer muitas vezes nos sufocar, amados. Parece que há uma aflição, uma angústia. E aí é isso que o pecado tem feito, o que o inimigo, ele quer ser implacável nisso, ele só quer ter uma brecha. O dia da amargura, o dia difícil, talvez não é uma brecha, talvez é uma situação, mas não coloca a culpa, não tenha culpa com Deus, não culpe a Deus. Talvez haja uma tristeza, talvez haja haja lágrimas, talvez de N histórias daqui e lá fora, e o Senhor, a misericórdia, a compaixão dEle, a graça dEle, isso é suficiente para nós, amados, porque vem da parte de Deus, mas não culpe a Deus, de situações da vida real como ela é, que é fruto do pecado. Mas no dia da amargura, o dia difícil, os dias difíceis da vida, o inimigo, ele só quer uma situação, um ponto e vírgula, para a gente querer distanciar de Deus, ou falar, amaldiçoa o teu Deus e morre. As pessoas estão amarguradas, querem ficar longe de Deus, querem achar um caça às bruxas. Quem é o culpado? Não, tem que ter um culpado, alguém colocar a culpa no cartório, o que está acontecendo. E o inimigo, ele só quer isso, porque ele quer ser implacável, ele quer derrubar a sua família, ele quer derrubar os seus filhos, mães. Como que se diz, né, pastora Suzana Wesley lá? Joelhos, como é? Isso, mães de joelhos e filhos de pé, amados. Essa mãe, ela já estava ali clamando ao Senhor e Deus já estava fazendo um milagre ali no seu ventre. Havia uma esterilidade, mas havia um tempo, porque o tempo da lágrima, da dor cessou e acabou. E houve a bênção, a vitória sobre aquela mulher, Ana. Então o que o inimigo quer? Ele quer ser implacável, amados. E ele quer trazer lágrimas, dores, ele quer sufocar. E ele só quer matar, roubar e destruir. Mas coloque os seus joelhos no chão. A todos, jovens, filhos, coloque o seu joelho no chão e clame ao Senhor em nome de Jesus. Porque há uma promessa de Deus. Há uma promessa de Deus. E ela descansou e confiou nisso, numa promessa. E ela foi abençoada, amados. E a palavra do Senhor nos fala, para eu já concluir aqui, Romanos 8. Considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Romanos 5, que a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Há uma esperança que vem da parte de Deus, amados. Portanto, confie no Senhor. A você, filho, filha, pegando o gancho aqui da pastora Viviane, diga, né, você que tem a oportunidade, a bênção, a alegria quanto a isso, diga à sua mãe, à sua avó, eu te amo. Abraça a todos aqui, vamos dar um monte de, né, as mulheres aí, deixa um monte de marquinha, né? A todas as mamães aqui, todas as vovós, a você que tem a oportunidade. Talvez a tua avó, talvez a tua mãe não foi ali, teve períodos ali não legais, talvez, mas se o Senhor, Ele está nos dando a oportunidade neste momento, amado, de conhecer a verdade, abra mão do orgulho, da razão, ego, qualquer coisa disso, abra mão disso, manifeste, não é o porquê. Por que aconteceu isso comigo? Porque o meu pai não foi um bom pai, porque a minha mãe não foi uma boa mãe, porque a minha avó foi dura, rígida, mas não foi uma avó boa. Como diz vó mima, né? Como é que se fala, né? Como é que é, irmã Márcia? É a avó estraga, né? Minha sogra não está aqui, mas está naquelas, né? Dão muito chocolate, mas era no chocolate, né? Mas o porquê diz, não é porque, é para que manifeste a graça, a misericórdia de Deus. Para que você, como filho ou neto, manifeste o amor de Deus. Então ame. Filho, honre a tua mãe e honre o teu pai. Isso é uma grande verdade, Deus, para que o Senhor prolongue os seus dias, amados. Abra mão de qualquer coisa, quem está com a razão, a tua mãe tem direito, escute, a tua mãe tem o direito de falar. Ela pode estar errada porque também, né, mas pode acontecer, 0,1, mas pode acontecer. Mas ela tem o direito de falar, e eu como filho, eu tenho o dever de ouvir. Posso não concordar, mas eu tenho o dever de ouvir, com respeito, com educação. Até hoje minha mãe puxa minha orelha, até hoje ela fala e eu tenho que ouvir. Eu entendo, mãe. Você tem a oportunidade, talvez alguém que você tem um carinho, alguém responsável que tem um carinho, amados.
Declare essa bênção à sua mãe, à sua avó. E talvez você esteja passando alguma situação da tua vida, que haja uma esterilidade, algo que parece que há um deserto, não tem vida. O inimigo, ele quer sufocar você. Ele quer sufocar para que não haja súplicas, para que não haja clamor, para que a gente não venha invocar ao Senhor, para que nossos joelhos estejam rígidos e a gente não tenha humildade. E eu falar, eu dependo de Deus. Nós precisamos do Senhor, nós não sabemos tudo, nós não somos os donos da verdade. Ele é o dono da verdade. Tudo subsiste para Ele, tudo é para a glória e louvor dEle. Ele é soberano e Ele está no controle de tudo. E apesar de todas as coisas, ainda que aconteça tantas coisas, o Senhor dos exércitos, Ele responde a oração. Confie e descanse no Senhor, porque Ele traz paz aos nossos corações. E Ele trouxe refrigério a Ana, Ele trouxe vitória a Ana, e trouxe paz a ela, e enxugou as lágrimas. E Samuel, eu pedi ao Senhor. Peça ao Senhor, confie e descanse ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Quero orar neste momento. Espírito Santo de Deus, curve a tua cabeça. Muitas vezes dias maus, dias difíceis, dias de lágrimas, dias de porquê isso, por que está acontecendo comigo, por que acontecendo com a minha família, por que logo comigo, acho que eu não merecia isso, por quê? Talvez a tua alma já se fez essa pergunta, talvez no teu mais íntimo, mas houve esse suspiro desse pensamento, esse sopro desse pensamento, por que comigo eu não merecia, não deveria estar acontecendo comigo. Espírito Santo de Deus, traga o refrigério, apesar das acusações, apesar das provocações, apesar das humilhações, apesar das vergonhas. Espírito Santo, o Senhor conhece cada história e cada jornada. Nós pedimos ao Senhor, Deus, a tua sabedoria. Nós pedimos ao Senhor a tua paz que excede todo entendimento. Nós pedimos ao Senhor que possamos confiar e descansar no Senhor e dependemos do Senhor, porque o Senhor é soberano, o Senhor tem o controle da história, o Senhor governa a história, a palavra final vem do Senhor e nós somente queremos ver a tua vontade. Queremos viver a tua vontade, descansar e sermos guiados, Deus, para que os nossos pés não venham tropeçar. E o Senhor ilumina nossos pés, guarde nosso coração, traga paz a cada coração aqui, Deus. Enxugue as lágrimas, o pranto, para que haja tempos de festas, tempos de bênçãos e tempo de vitória em nome de Jesus. Porque nós pedimos ao Senhor, Deus, e nós clamamos ao Senhor e nós confiamos no Senhor. Bendito é o teu nome. O Senhor sempre terá louvor dos nossos lábios. O Senhor sempre terá o nosso coração grato a Ti. Em tudo nós damos graças ao Senhor. Em tudo, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Ainda que venha um dia mau, ainda que venham as lágrimas, ainda que venham as afrontas, ainda que venham diagnósticos, ainda que venha um tempo de esterilidade, o amanhã pertence ao Senhor, o Senhor está no controle de tudo, então o Senhor tem a gratidão, o louvor dos nossos lábios, o Senhor é Rei soberano, grande é o teu nome, só o Senhor salva, o Senhor é poderoso, Deus, e nós confiamos no teu nome, bendito é o teu nome, porque o Senhor vai tirar toda lágrima, todo pranto, Senhor Deus, que haja um tempo de festa sobre a tua igreja, Deus, um tempo de festas nessa comunidade, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, glória ao teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia.